E na análise do Cine Terapia dessa semana, nós temos o filme Uma Garota de Muita Sorte. Vou trazer aqui algumas reflexões sobre a mulher com medo de amar, com medo de confiar, a mulher ressentida, a mulher profundamente ferida. É isso que nós vemos nesse filme, não é verdade? Ao longo do filme, nós vamos percebendo que ela mostra uma mulher assim muito bem sucedida, uma mulher, um homem rico, uma mulher bonita, uma mulher que vai ter o casamento dos sonhos, né? Todo mundo que olha falaria assim, quem tá de fora falaria, meu Deus, que garota de sorte, que vida, que conto de fadas. Mas e por dentro? Dentro dela, o que ela está vivenciando, o que ela está passando, o que ela está sentindo. Nós vemos ali uma mulher com um senso de inferioridade muito grande, ela se sente inferior, então ela finge ser o que ela não é. Em um determinado momento, ela se refere a si mesma como uma boneca de pano, né? Vira uma chave e eu falo o que você quiser. Eu me tornei um camaleão para os outros gostarem de mim. Eu me anulei, eu deixei de existir, porque quem eu sou não serve para ser amada. Então ela vai falando isso ao longo do filme e a gente vai percebendo o quanto ela é ressentida, o quanto ela tá ferida, o quanto ela não é feliz com quem ela é, tá? Então, eu não sou ninguém. É assim que ela se refere em um determinado momento, quando ela vai para aquela escola com pessoas ricas, com pessoas bem-sucedidas, inclusive fazem piadas dela ali quando ela vai colocar comida. Então, ela, o que que ela se sente? Inferior. Ela acha que ela não é ninguém, tá? Então, ela finge ser o que ela não é. Ela sente muita raiva. E aí eu quero falar com você sobre, ó, essa frase eu achei muito interessante. Estou aqui olhando na minha colinha, eu quero te falar tudo que eu anotei aqui. Então, o passado nunca está morto, ele sequer é passado. Quando ela encontra com aquele professor, né, aquele rapaz que ajudou ela, então ele fala isso para ela. O passado nunca está morto. Ele sequer é passado. Porque muitas vezes uma pessoa vivencia um trauma, vivencia uma dor, um abandono, uma rejeição, e ela fala: não, isso é passado, o tempo resolve tudo, o tempo apaga tudo. E nesse filme fica muito claro para nós o quê? Que não, que o tempo não resolve. Que muitas vezes, a maioria, eu trabalho muito nas terapias, na constelação, o quanto a pessoa fica presa em um determinado momento da sua vida, em uma determinada dor, tá? E então ela tá presa na sua infância, ela tá presa no que aconteceu dentro daquela escola. E a relação com a mãe dela era muito difícil. A mãe dela criou ela para ser perfeita, para casar com um homem rico. A mãe dela se sacrificou, né, para colocar naquela escola de ricos, não, aqui você vai ser bem-sucedida, porque aqui você vai se relacionar com pessoas ricas. E a mãe dela levanta a saia dela, coloca curta, passa batom, para quê? Para ela ser sensual, para seduzir um homem. Então a mãe dela é extremamente crítica. Elas não têm uma conexão de amor, de acolhimento. A mãe a culpa o tempo todo, a mãe, aliás, como a mãe a culpa? A mãe joga na cara dela, né? O quanto eu me sacrifiquei e você não reconhece o meu sacrifício, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre a questão que ela vivenciou, mas eu quero trazer para você o noivo. O noivo a ama. O noivo vê nela valor que ela não enxerga. Ele olha para ela e fala: mas você é bem-sucedida, você é uma boa escritora, você pode escrever seu livro, você pode ser independente. Eu admiro você, eu respeito você. Então ele vê qualidades nela, ele a incentiva, ele acha ela bonita, ele a ama. Você percebe ali no filme o quanto ele é afetuoso com ela e o quão agressiva ela é com ele, o quanto ela se ressente, e ela fala isso com ele quando lá no final do filme, quando eles vão terminar, ela diz isso para ele: eu me ressinto de você. Então ela pega toda aquela dor que ela precisou guardar, que ela precisou engolir, que ela não sabe, não conseguiu lidar naquele momento, e agora ela projeta na sua relação. Ok, para eu, a mãe, como a minha mãe me criou, o quê? Para casar com um homem rico, para eu ser bem-sucedido e ter sucesso, um homem rico. Não é verdade? Não é isso que a mãe dela projeta? E eu quero deixar claro aqui que em nenhum momento do filme nós vemos a figura paterna.
tá? E aí daqui a pouco eu vou falar para você qual a razão de eu trazer isso para vocês. Ela não tem relação, ela não fala sobre o pai. O filme não deixa claro, o filme só mostra a relação dela com essa mãe crítica, com essa mãe que a cria para ter sucesso, mas um sucesso casando com um homem rico, coloca ela numa escola, não para ela estudar e ser bem-sucedida, mas sim para ela encontrar um homem rico. Porque quantas vezes a mulher é tratada dessa forma? Eu não sei qual foi a sua criação, mas para ser rica tem que casar com um homem rico. Quais são as verdades que a sua mãe te passou? O que você aprendeu com a sua mãe sobre a vida, sobre o amor, sobre relacionamento, sobre você? Tá? Então, o noivo a respeita, mas ela não se respeita, ela não se ama, ela não se admira. E agora nós vamos falar sobre a razão disso, sobre o que ela viveu na escola, sobre aquele abuso coletivo que ela viveu na escola. E ela era apaixonada pelo rapazinho que ela ficou com ele. Tanto que no outro dia ela vai falar com ele e, olha, me desculpa, ela se sente culpada por ter sido abusada por todos aqueles meninos ali. Ela foi violentada, ela foi abusada, ela foi, né? Gente, é terrível um abuso sexual. E aí ela tem momentos em que ela diz assim, olha, quando eu lembro daquilo, eu queria arrancar a minha pele. Ou seja, eu tenho nojo de mim. Então, assim, imagina uma pessoa, eu quero arrancar a minha pele quando eu me lembro daquilo. É uma dor muito grande. Entende? Porque quando tudo aconteceu, ela estava ferida, ela estava machucada, o filme mostra ela sangrando, ela sofrendo os abusos, e ela vai buscar ajuda, ela não é acolhida, ela não é vista, ela não é ouvida, inclusive a mãe é culpa sua, porque eu disse para você não beber, eu disse para você isso, então a mãe é culpa por tudo que aconteceu, pelo abuso que ela viveu, a mãe não acolhe, a mãe não a ouve, então ela precisou lidar com aquilo sozinha, ela precisou engolir tudo aquilo, e o garoto que ela estava apaixonada, também disse para ela, o que é abuso? Você tá louca? Isso não aconteceu, né? Ele não usa a palavra louca, né? Mas você vê ali que o próprio namoradinho, que ela tá no carro ali com ele entrega para ela um remédio para ela não correr o risco de engravidar. E ela fala, olha, desculpa. E ela realmente se sente culpada como se fosse a responsabilidade dela tudo o que aconteceu. E todo mundo a culpa. O diretor da escola, né? Inclusive manda o professor ir embora. Porque o que acolheu ela, o que ajudou, a única pessoa que viu no sentido, gente, quando eu digo ninguém a viu, é no sentido de ver a dor dela, é no sentido de ver o quanto ela estava sofrendo, o quanto aquilo estava ferindo. É isso que ela precisava naquele momento, ser vista, ser acolhida, ser ouvida. Isso é muito importante. E muitas de nós mulheres passam por abusos. Eu quero que você imagine que grito é abuso, crítica é abuso, ver nossos pais brigando, isso nos fere, um lar disfuncional, tudo isso é abusivo. Quantos bullying na escola gera um trauma, gera uma dor, gera uma ferida na nossa alma, às vezes se sentir rejeitada pela mãe, igual no caso que eu falei para você que eu ia trazer, o pai dela que não aparece no filme, será que esse pai foi embora? Tá? Porque é a figura paterna, é o nosso masculino, é a proteção da filha, né? A proteção nossa, quem que leva a filha ao altar para entregar para o homem? É o pai. Então o pai é uma figura muito importante na nossa vida. Então ela foi guardando isso na memória, o quê? O que é um homem para ela? O que o homem representa para ela? Abuso, estupro, abandono. Então tudo isso faz ela ter raiva do masculino, se ressentir do masculino. Por isso que ela fala pro noivo dela, eu me ressinto de você, mesmo sem ele ter feito nada com ela. Aí eu te pergunto, quando você entra numa relação, se você ainda não está namorando ou se você está casada, quantas vezes você está com raiva e nem sabe por quê? Às vezes por uma coisa mínima, vem aquela raiva, aquela vontade assim de onde vem tanta raiva? De onde vem tanta dor? De onde vem tanto ressentimento? Em qual dor você se perdeu? Em qual dor você está congelada? Em qual abuso você se perdeu? Em qual abuso você perdeu o medo, sabe? Você perdeu a coragem de amar, de confiar.
Porque é isso que acontece com ela, né? Ela passou a ter medo. Então, depois que ela sofre aquele abuso, que acontece aquele tiroteio na escola, porque aquele grupinho era abusivo, então pegava as pessoas mais fracas e fazia coisas terríveis, né? Como ele fez com aquele menino que atirou nas outras pessoas, e ela acabou matando o rapaz. Tanto que ela falou, toda vez que eu pego numa faca, eu acesso essa memória. Então, às vezes, você está acessando memória de dor, por quê? Porque não olhou para a memória de dor, ignorou o grito do papai, ignorou a traição, ignorou tudo isso e está congelada. Ah, meus pais brigavam, ah, minha mãe me rejeitou. Isso precisa ser visto. Você precisa olhar para isso, para que você esteja disponível para o amor. Porque o que acontece com ela? Ela se tornou uma mulher aparentemente bela, linda, maravilhosa, bem-sucedida, mas e o medo de amar? Porque ela foi lá e desmascarou o abusador dela. Ela não conseguiu se casar, ela não conseguiu seguir em frente. Por quê? Porque eu preciso voltar. Eu preciso resolver isso, eu preciso olhar para isso, eu quero lidar com isso, eu quero falar a verdade, eu quero gritar para o mundo o que aconteceu. Eu quero que as pessoas sejam punidas. Sabe, ela foi guardando toda essa raiva. Entende? Então, ela falou assim, eu fui engolindo isso a vida inteira. E aí a chefe dela diz assim, olha, você precisa dizer o que você quer, não o que os outros esperam. Porque ela cresceu, criada, preparada para dizer o que os outros queriam, para atender as expectativas da mãe, para atender as expectativas dos outros, né? A escola falou para ela, quando ela sofreu toda essa dor, todo esse trauma, o que aconteceu? Ela precisou engolir essa dor, ela precisou silenciar, ela precisou dizer o que esperavam dela. Quando ela foi começando as suas relações, ela precisava ser perfeita, né? A boneca que dá corda e diz o que quer, que os outros querem, que os outros esperam. Então, ela precisou voltar e encarar o algoz. Ela precisou voltar e dizer o que ela tinha vontade, tá? Então, eu me anulei, eu acumulei raiva dentro de mim e eu preciso olhar para isso. Esse é o momento ali do final do filme, quando ela olha para o noivo dela ali naquele ensaio de casamento, ela com aquele vestido maravilhoso, naquele lugar sensacional, né, gente? Que fotografia linda, na beira daquela água toda. E ela diz isso. Por quê? Ela precisou voltar. Só que a gente não precisa escolher entre o sucesso profissional e o amor. A gente pode ter os dois, mas na cabeça dela, uma coisa não combina com a outra. Porque ela entendeu o que ela disse aqui, ó. Eu preciso ser forte e importante. E ninguém nunca mais poderá me machucar. Quando ela faz aquela viagem, que ela sai da escola e vai fazer aquela excursão e ela vê uma mulher muito importante no telefone, dando ordens, então ela fala assim, eu quero ser essa mulher, eu quero ser forte, eu quero ser importante, eu quero ser independente, porque assim ninguém nunca mais vai me machucar. E quem que nunca mais vai me machucar? Os homens. De quem eu preciso me proteger? Dos homens. Quem a machucou profundamente? Os homens. Essa mãe também que não acolheu, essa mãe também que não amou, entende? Então o que ela precisa se defender? Dos homens. Qual é a sua dor? Como você olha para os homens? Com raiva, com ressentimento? Então, assim, enquanto a mulher estiver presa nessas dores, enquanto a mulher tiver traumas, enquanto a mulher estiver com todas essas questões, ela vai fazer dinheiro, vai crescer na carreira, vai ser independente, vai ser guerreira, vai ser forte, perfeita, magra, vai ser tudo que o mundo espera dela. Mas por dentro ela vai estar vazia, sem amor, sem capacidade de conexão, porque está ferida, porque está com medo. Onde foi que você perdeu a sua coragem de amar, de se entregar, de vivenciar? Ah, Eliette, mas eu vivo buscando relações, mas não dá certo. Tá, começa e o que acontece com seus relacionamentos? Certamente um padrão que vai se repetindo. Você consegue identificar em qual dor você ficou presa? Onde é o trauma que você ficou fixada e você tem revivido? Porque é assim que ela
Na hora de ter intimidade, era com violência, era com agressão? Qual é a raiva que você tem guardado? Quais os ressentimentos? Será que você também parece linda, maravilhosa e perfeita aos olhos do mundo, mas só você sabe a dor que você tem carregado? Então é preciso você conseguir parar, olhar para liberar isso. Isso pode ser através da constelação, isso pode ser através dos exercícios sistêmicos, isso pode ser através de uma terapia, mas é preciso você parar, voltar onde você perdeu, sabe? Onde você se perdeu, onde a partir daquele momento você começou a se anular, quem você precisou se tornar para sobreviver às suas dores. Cada um tem uma dor. Às vezes você não sofreu o abuso sexual, mas você sofreu outros tipos de abuso. De repente você olha para você e não se sente boa o suficiente. Um senso de inferioridade, um senso de incapacidade. É preciso voltar lá nessa questão para olhar e para te liberar. Tá bom? Fica com todas essas reflexões aí sobre como se relacionar. Será que você se sente digna de ser amada? Será que você se deixa ser amada? Será que você está pronta para o amor? Ou você está como essa mulher, né? Essa garota de muita sorte que não consegue se deixar ser amada. O amor está ali, batendo na porta, mas você não consegue se conectar, não consegue se entregar. Como é que anda a sua vida amorosa?